e na pessoa de quem estendo os meus cumprimentos aos demais vereadores, demais autoridades civis e militares aqui presentes. Não vou me alongar muito, embora promotores costumam se alongar muito em suas falas, né? E também queria pedir vênia ao doutor Gustavo, que falou pela defesa antes da acusação, um bom advogado de júri que é. Mas, enfim, hoje, brincadeiras à parte, eu fico sempre contente quando eu vejo uma audiência pública, porque eu começo a notar que as instituições estão funcionando, né? Um ato como esse não é pensado há 10, 15 anos atrás. Então, quando você tem a oportunidade, você vê os vereadores sensíveis a fatos que afetam a sociedade como um todo, e aí você vê que a população, não só os interessados diretos, né, no nosso caso aqui, a polícia, o MP, mas a população vem para a Casa de Leis para discutir algum projeto nascente, a gente vê que a democracia começa a ficar um pouco mais madura na nossa realidade, né? Então, eu fico muito feliz de ver as pessoas do público aqui, que de alguma forma podem ajudar a contribuir para a solução desse caso. Como os demais que me antecederam já adiantaram, ninguém é contrário à tecnologia. Eu tive a oportunidade de ir para fora do Brasil fazer um estudo, e há uns 5 anos já tinha esses patinetes motorizados, não tinha essas bicicletas de hoje em dia, né, mas tinha uns patinetes já. E aí eu falei, cara, o dia que eu chegar em São Paulo vai ser um caos, né? E tempos depois, algo parecido chegou em Andradina. Então, você vê, a tecnologia está aí, vai avançar, não tem jeito. E brigar contra a tecnologia é um tiro no pé. Então, a moral da história é como é que a gente faz para integrar esses novos parâmetros, né, essas tecnologias novas, na nossa realidade, sem criar novos problemas, né, sem permitir que crianças ou adolescentes de baixa idade dirijam isso e, de alguma forma, se machuquem, exponham outras pessoas a risco, machuquem outras pessoas, levem a responsabilidade de motoristas que, às vezes, estavam corretos na sua dinâmica ali de tráfego, mas, por alguma intercorrência, ocasionam um acidente, enfim. Como é que a gente integra de forma saudável esses equipamentos no nosso cotidiano? Eu acho que o grande pano de fundo de um ato como esse é isso. Como resolver, né? Então, eu fico muito contente de ver as pessoas aqui, alguns rostos conhecidos. Enfim, eu acho que a gente pode caminhar para uma solução. Embora seja vedado ao município legislar sobre questões de trânsito, o CTB é muito claro em relação a isso, a própria Constituição, que é um diploma maior, prevê no artigo 30, inciso 5, que o município pode legislar em matéria de interesse local. E me parece que há, de fato, um interesse local, não só em Andradina, mas em todos os municípios em relação a isso. Alguns mais cedo, outros mais tarde, mas todos vão enfrentar esse problema. Como utilizar essas bicicletas, digamos assim. E é uma realidade, né? A gente poderia proibir, vai conseguir? Não vai. E aí a polícia não vai ter mecanismos para fazer apreensão, porque não está na parte de trânsito. O município menos ainda, tem um efetivo muito menor. Então, de fato estabelecer mecanismos de prevenção, de regulamentação, num primeiro momento, e depois, eventual responsabilidade de sancionamento. Uma responsabilidade pessoal de quem está utilizando, se for maior de idade, ou dos pais, né, se forem menores, e essa responsabilidade ela precisa existir, porque a responsabilidade civil faz parte do nosso cotidiano. Pode ser a pé, pode ser em veículos autopropelidos, pode ser em veículos de trânsito, de fato. Toda vez que você causa dano a alguém, você é obrigado a indenizar. E a gente não pode, sobretudo quando esse tipo de equipamento vem sendo incorporado à nossa realidade, fechar os olhos para isso e dizer, não vamos responsabilizar porque não tem que fazer. Pelo contrário. O sistema de responsabilidade civil está aí há alguns milênios, ele tem que ser utilizado para isso também. Então, eu acho que o foco disso é a gente tentar fazer uma lei municipal, de fato, que abarque esses instrumentos. E aí a gente vê que isso é mais um problema de lacuna da lei, né? Há alguns anos, se a gente pensar que nenhum de nós tinha ideia de que, sei lá, 5, 10 anos atrás, teríamos esse problema hoje. Mas a tecnologia avança e a lei não. Então, a gente precisa, de alguma forma, resolver essa lacuna legal para conseguir colocar isso para dentro do nosso cotidiano, né? Então, eu acho que pensar numa ideia de prevenção, como a gente vai tornar isso mais seguro para quem usa e para quem se expõe à utilização,
Criar um mecanismo de controle, isso é importante, para poder depois integrar a atividade das polícias, sobretudo a polícia militar, e também as posturas municipais, enfim. E, é claro, no segundo momento, né, feita a orientação, feitas as prevenções, começar a ideia de punições. Porque mandaram Foucault aqui, né, tenente? Aí eu falei, agora eu não tenho mais como argumentar. Foucault eu não sei nada. Mas é meio isso, assim. Todo mundo fica mais preocupado quando não mexem no nosso órgão mais importante, que é o bolso, né? Então, o órgão mais sensível do ser humano é o bolso. Então, quando a gente começar, deu todos os instrumentos de prevenção, de orientação, e ainda assim não está surtindo resultado, e eu tenho absoluta certeza que depois que se previne e se orienta, a quantidade de pessoas que cometem deslizes é cada vez menor, aí vamos para a esfera de responsabilização. Tá? E aí a gente pode pensar, não responsabilização criminal, porque a gente não pode invadir a esfera de outros entes, né, sobretudo da União, mas responsabilidade administrativa mesmo, e eventualmente civil daqueles que violarem esses comandos. Daí a importância, sim, professor Marcel, das duas coisas. Da gente estabelecer normas de prevenção e de punição, porque uma hora ela vai ser necessária. Isso aí faz parte da história humana. Então, um bom debate sobre isso tudo pode nos fazer criar uma lei que seja constitucional, que regulamente apenas interesse da nossa coletividade, da nossa cidade aqui. E, no segundo momento, trazer para quem não enxergar a necessidade de responsabilidade no uso disso, uma punição, tá? Ainda que seja pecuniária, administrativa, alguma coisa assim. Eu acho que é por aí que a gente caminha, contem com o Ministério Público em relação a isso. Eu acho que todos falam por mim e todas as demais autoridades que aqui estão presentes. Muito obrigado a todos pela atenção.